Bom, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar com o significado dos números inteiros, números positivos, números negativos, dentro do tema de fusos horários, tá? Movimento do planeta Terra e fusos horários. Só lembrando aqui os pontos cardeais, né? As localizações. Norte, sul, leste, oeste, tá ok? Vocês já viram isso em geografia. Algumas informações que vocês já devem ter visto também, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Por isso que eu coloquei aqui, porque leste e oeste, pessoal, é um conceito muito relativo. A Terra está girando, então o leste para um muda de posição em relação ao leste que era antes. Então, olha só, mas eu coloquei aqui fixo o solzinho do lado do leste, tá? Só para dar essa ideia para vocês do que acontece. Ó. O Sol vai nascer para quem está aqui, ó, vai nascer do lado leste, tá ok? E vai se pôr do lado oeste, vai morrer do lado oeste, tá certo? A Terra, ela gira sempre no sentido anti-horário. Mas como assim no sentido anti-horário? No sentido anti-horário para quem? No sentido anti-horário para quem está olhando do Polo Norte, tá ok? Então, se você estiver olhando do Polo Norte, imagina aqui os ponteiros de um relógio, ó, girando assim. Quem está no Polo Norte vê a Terra girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio. O relógio teria que girar desse jeito, tá certo? Ele gira no sentido anti-horário para quem está olhando do Polo Norte. Para quem está olhando do Polo Sul já é diferente. Aí a Terra já vai estar girando como se tivesse... O equador da Terra vai estar girando como se tivesse no sentido horário, tá ok? Então, só para vocês não confundirem essas vistas relativas, tá? Porque isso é interessante a gente ter a noção perfeita. A gente vai usar isso lá na frente. A rotação da Terra, o que é a rotação da Terra? Ela dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Ela completa um giro em 24 horas aproximadamente. Mais precisamente, esse valor é 23. Esse intervalo de tempo é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá certo? Quais são as consequências desse movimento de rotação da Terra? São que regiões, um hemisfério da Terra vai estar iluminado pelo Sol, vai ser dia, e o outro hemisfério vai ser noite. Vamos ver uma foto sobre isso? Olha só, aqui uma foto tirada do espaço, que um hemisfério da Terra, tá certo? Está sendo iluminado pela luz solar, então aqui é dia. O outro hemisfério, né? A luz solar é bloqueada por esse hemisfério que está à frente, o outro hemisfério não vai receber a luz solar, então ele vai ser noite, tá certo? Então, à medida que o tempo vai passando e a Terra vai girando, vai completando seu movimento de rotação, o que acontece? Essa região aqui que está no escuro vai vindo para ocupar essa região que está clara, ou seja, vai começar a receber a luz do Sol. Então, o dia está nascendo aqui, o Sol está nascendo. A região que está lá no finalzinho da parte clara vai entrando na região escura e lá vai anoitecendo, tá certo? Então é isso daí que vai acontecer. Existem algumas regiões, como por exemplo no extremo do planeta, num dos polos, que passa 6 meses no claro, é dia durante 6 meses e depois são 6 meses de escuro. Enquanto isso está acontecendo exatamente o contrário no outro polo, isso porque a Terra tem uma pequena inclinação. Mas isso é assunto de geografia, se você tiver interesse é só pesquisar em um livro. Só relembrando então, ó, vamos lembrar aqui os pontos cardeais, ó, norte, sul embaixo, leste à direita, oeste à esquerda. A gente diz que a Terra gira de oeste para leste, tá vendo o sentido da flechinha aqui, ó? Por isso que quem está aqui no Polo Norte, se você colocar um bonequinho aqui, ele vai ver o sentido de giro de rotação da Terra como sendo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Enquanto se um bonequinho estiver aqui do lado, no Polo Sul, ele já vai ver esse giro relativo como se fosse no sentido dos ponteiros do relógio, tá certo? Engraçado, né? Dependendo da posição, ele vê a Terra girando num sentido ou no outro. Então, olha só. Uma volta completa da Terra em torno do seu próprio eixo são 360 graus. Você deve lembrar isso e a gente viu isso em geometria. E isso acontece num período de 24 horas. O que significa? Se eu dividir o 360 graus pelos 24 horas, isso significa o quê? Que a cada 1 hora a Terra gira
15 graus. 360 dividido por 24 dá 15, ou seja, 15 graus a cada 1 hora, é o tanto que a Terra gira. Mas 1 hora tem 60 minutos. Se eu dividir esses 60 minutos por 15 graus, isso quer dizer o quê? Que a Terra gira 1 grau a cada 4 minutos. Então, se você esperar as 24 horas, a Terra dá uma volta completa. É o dia 360 graus. Cada hora que você marcar no relógio, ela vai ter girado 15 graus. E cada 4 minutos que você marcar no seu relógio, a Terra vai ter girado em torno de si mesma 1 grau. Certo? Por que isso é interessante? Esses 15 graus é a medida base que a gente usa para separar meridianos. O que são meridianos? São linhas imaginárias que a gente traça de um polo até o outro, né, com um espaçamento de 15 graus entre eles para poder definir as regiões, os horários na Terra, tá certo? Os fusos horários. Então veja só, uma outra situação. Você lembra que eu falei que quem está do Polo Sul vê a Terra girando como se estivesse no sentido horário. Então é esse sentido aqui de giro da Terra. Ó. Ela está girando assim. Não é assim. Ela está girando no sentido dos ponteiros do relógio. A Terra está girando assim. Se eu imaginar, para quem está olhando do Polo Sul, tá? Sentido horário. Se eu imaginar a Terra parada, na verdade, tudo se parece para quem está na Terra, imaginando que está parado, que é o Sol que está se movimentando no sentido contrário, tá certo? É a mesma coisa que se você estivesse dentro de um ônibus andando para frente. O ônibus está andando para frente. Se o ônibus fosse tão grande que você não percebesse que era o ônibus que estava em movimento, você ia imaginar que o poste que está do lado de fora é que está andando para trás. Tá certo? Não você que está indo para frente, mas o poste para trás. Aqui é uma situação similar. A Terra está girando no sentido horário para cá, mas ela é tão grande que a gente tem a sensação que está parado nela, né? E aí a ideia que a gente fica na cabeça é que é o Sol que está se movendo no sentido contrário, tá certo? Então quem vai ver a luz do Sol primeiro desses 4 bonequinhos? O vermelho, o amarelo, o verde ou o azul? Se você acertou, se você disse que é o vermelho, né? Porque o Sol vem nessa trajetória, então ele passa primeiro sobre a cabeça do bonequinho vermelho, depois o amarelo e assim por diante. Então, olha só, aqui é a América, o continente americano, aqui é a Eurásia, né? Europa, a Ásia, a África também. Então, você vê que eles vão ver o dia, vão ver o Sol nascer antes de quem está na América. A gente está numa posição de horário atrasado em relação ao outro continente, ok? Olha só, aquilo que eu falei então, a cada 15 graus a gente define um meridiano que vem de um polo até o outro para estabelecer regiões de fusos horários, regiões de horários diferentes. Como isso acontece? A referência é esse meridiano aqui que está no centro, ó, na posição 0, o meridiano de Greenwich, tá ok? Então, aqui tem um espacinho verde, ó. Na verdade o meridiano é a linha que passa no meio desse espaço verde. Um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita do meridiano são considerados como horário do meridiano, tá certo? Então, imaginando que o meridiano de Greenwich está na hora 0, a cada meridiano que eu pulo para a direita, eu aumento 1 na minha hora, eu aumento 1 hora. Então, por exemplo, se eu venho dessa região aqui, que está sobre a hora 0, sobre o meridiano de Greenwich, e venho para essa região aqui, ó, da Ásia, que está no mais 7, quer dizer que eu tenho que aumentar 7 horas no meu relógio. Ou seja, se aqui é 0 horas, nessa região mais 7 seria 0 mais 7, seria 7 da manhã. E se aqui for 9 da manhã, no meridiano de Greenwich, se eu for para o mais 7, eu tenho que aumentar mais 7. 9 da manhã mais 7 vai dar 16 horas, ou seja, 4 da tarde. Ok? Isso se eu andar para o lado leste, então eu aumento as horas até um limite máximo de 12. Se eu andar por outro lado, para o lado oeste, ao invés de aumentar as horas, eu vou diminuir as horas. Então, por exemplo, você vê aqui que nessa pontinha da região da América, ele está em qual fuso, em qual região? Na região de menos 10. O que significa o menos 10 aqui? Significa que tem 10 horas a menos do que o horário do meridiano de Greenwich. Se no meridiano de Greenwich for 0 horas, aqui eu vou estar 10 horas antes de 0. 0 é o quê? Não é 24 horas? Não é a meia-noite? 24 menos 10 dá 14.
Então, nesse fuso aqui, onde está o 0, o menos 10, desculpa, onde está o menos 10, se lá no meridiano de Greenwich for meia-noite, 24 horas ou 0 hora, né? Aqui vai ser o quê? Vai ser 14 horas, tá certo? 2 da tarde. Repare o seguinte, eu no máximo vou diminuir, tirar 12 horas quando eu andar para o mais extremo possível, do lado oeste, eu vou diminuir 12 horas, e no máximo vou aumentar 12 horas quando eu andar para o máximo do leste possível, tá certo? O que acontece? Você já deve saber que esse mapa aqui é uma planificação do planeta Terra, ou seja, a Terra não é aberta, não é plana desse jeito. Ela se fecha e esse lado aqui, ó, Oceano Pacífico, vai terminar encontrando com esse lado aqui, ó, que também é o Oceano Pacífico. Ou seja, essa linha aqui vai encontrar com essa linha aqui, ó, do lado oeste. O leste vai encontrar com o oeste aqui, as linhas, né? Então, o que isso significa? Que eu preciso estabelecer uma linha onde eu mudo de um dia para o outro. Essa linha é a linha internacional da data, que está pontilhada aqui, ó, no fuso mais 12, tá ok? O que significa essa linha? Por exemplo, se aqui é 23 horas, é dia 23, meio-dia do dia 23. Então, se eu venho andando, quando eu chego aqui no meridiano de Greenwich, então, como eu estou no 12, andei 12 para a direita, tem que aumentar 12. De meio-dia para 12 dá 24 horas, 0 hora aqui. Se eu ando mais 12, no outro extremo aqui vai ser 12 horas, só que de qual dia? Se aqui é 0 horas, aqui é dia 23, cruzou a 0 horas, já estou no dia 24 aqui, ó. Tá certo? E essa linha é o que divide. Então, se eu vier cruzar essa linha aqui, eu vou sair bem aqui, ó, no dia 23. Tá certo? Então, se você está aqui e no dia 24 atravessa a linha, você sai aqui do outro lado no dia 23. Você voltou no tempo. Ok? Então, pessoal, é isso. Era só uma breve revisão para ajudar vocês nos exercícios. Não esqueçam de fazer e praticar, porque quando você faz o exercício logo após a explicação, o que você retém é muito mais de conhecimento em relação ao que você vai reter se você deixar para fazer o exercício só depois. Porque aí você vai esquecendo informações, tá certo? Então, te vejo no próximo vídeo.